Estratégias de descrição de circuitos síncronos. Vamos ver os seguintes tópicos: conceitos iniciais, registrador sensível à borda com inicialização síncrona e assíncrona, também sensível à borda com habilitação de relógio, máquinas de estado finito, contadores e alguns cuidados na descrição. Estratégias de descrição. Uma descrição visando uma simulação ou teste, ela não tem limitações, ela pode empregar todos os recursos disponíveis na linguagem. Agora, já uma descrição visando a síntese, ela é limitada pelas estruturas reconhecidas pela ferramenta de síntese e deve-se sempre procurar os recursos disponíveis na tecnologia-alvo. Com isso, nós temos o benefício de circuitos com melhor desempenho e também com menor custo. Conceitos iniciais: latch e flip-flop. No registrador sensível a nível, um latch, o armazenamento é definido por um nível lógico do sinal de controle. Então, o sinal de controle habilitado, a saída segue a entrada, e na condição desabilitado, o valor é mantido na saída. Então, nesse exemplo, um latch, que é o sinal de controle ativo em nível lógico alto, nessa condição, a saída segue a entrada, aqui também a saída segue a entrada, e quando estiver em nível lógico baixo, desabilitado, o nível lógico é mantido na saída do latch. Registrador sensível à borda ou flip-flop. O armazenamento ocorre na transição do nível lógico do sinal de relógio ou clock. Então, nesse exemplo, o flip-flop, o armazenamento está ocorrendo na borda de subida. Então, nesse ponto é mostrado o sinal na entrada D e ele é transferido para a saída. Nesse ponto também ocorre uma transição, o sinal na entrada D é mostrado e ele é transferido na saída. Os elementos de memória costumam ter a opção de inicialização, que vem a ser a definição do nível lógico na saída, independentemente do valor na entrada. Então, existem sinais de controle, normalmente denominados de set e reset. No caso do set, seria a opção para levar a saída para um nível lógico alto e o reset para levar a saída para um nível lógico baixo. Existem duas opções com relação a essa inicialização, síncrona e assíncrona. No caso de assíncrona, ela independe do sinal de controle. Então, nesse exemplo aqui, o sinal set vai para o nível lógico alto, independentemente do sinal de controle, a saída vai também para um nível lógico alto. Aqui a opção reset ativa, independentemente do sinal de controle, leva a saída para um nível lógico baixo. No caso da inicialização síncrona, o valor da entrada set somente vai ser considerada na transição do sinal de controle, do sinal de relógio ao sinal de clock. Aqui também para a opção de reset. Então, nessa transição, reset com nível lógico alto levou a saída para a condição de nível lógico baixo. A inferência de um elemento de memória na linguagem. A inferência ocorre quando um valor é atribuído a um sinal, a uma variável, um objeto, em uma condição, e nenhum outro valor é atribuído a esse objeto em pelo menos uma condição. Na síntese, a falta de atribuição de valor acarreta a necessidade de armazenamento do valor quando a condição não é atingida. É um erro muito comum nas descrições, conforme já foi apresentado, que numa condição não especificada, é necessária a inserção de um latch para armazenar o valor. Recordando atributos. No caso de atributos pré-definidos relativos a sinais que não resultam a novos sinais, o atributo event ele é muito interessante para a detecção de bordas de subida num sinal de relógio. Então, ele retorna um valor verdadeiro quando ocorreu uma troca de valor e falso em caso contrário. Então, nessa carta de tempos, aqui nós teríamos uma condição verdadeira, ocorreu um evento, houve uma troca de valor do sinal S, e aqui também houve uma troca de valor do sinal S. Se eu associar esse atributo com uma outra condição, eu posso detectar uma borda de subida e uma borda de descida. Então, nesse exemplo, ocorreu um evento, e depois desse evento, o nível do sinal é igual a 1. Então, ocorreu uma borda de subida. Nessa condição, houve um evento, e após esse evento, o nível do sinal é igual a 0. Então, ocorreu uma borda de descida. Vamos agora ver o primeiro exemplo, um registrador sensível à borda com inicialização síncrona.
Então esse seria o elemento e aqui a carta de tempos que descreve o comportamento desse elemento de memória. Então ele é sensível à borda, no caso aqui ele é sensível à borda de subida. Nós observamos que o sinal é armazenado na transição de um nível lógico baixo para alto. Aqui o sinal foi armazenado, aqui o sinal foi armazenado. E a inicialização é síncrona porque ela somente ocorre na transição do sinal de relógio. E aqui nós temos o exemplo de como poderia ser feita essa descrição. Então nós temos um processo, aqui estamos numa região de código sequencial, o processo é sensível ao sinal de relógio, e não há necessidade de colocar os outros elementos na lista de sensibilidade. Então aqui na ocorrência de uma borda de subida, conforme é visto, se ocorrer uma borda de subida, eu verifico as condições. Então vou verificar se o sinal reset está ativo, vou verificar se o sinal set está ativo, eventualmente posso verificar outras condições e finalmente, se esses dois sinais não estão ativos, nenhuma outra condição foi atingida, o sinal da saída, o sinal Q, recebe a entrada D, finalizando assim a memorização. Nessa imagem nós temos um código completo de um registrador sensível à borda com inicialização síncrona. Ele é um registrador de 3 bits, composto aqui pela entrada D, um vetor de 3 bits, e aqui a saída Q com um vetor de 3 bits, e os sinais de controle. Então temos o processo controlado somente pelo sinal de clock, pois na alteração de algum valor nas outras entradas, reset, set ou dado, esse processo não necessita ser avaliado. Então temos uma abertura aqui de um comando if, verificando se ocorreu uma borda de subida. Se isso for verdadeiro, é então feito o teste com a abertura de um segundo teste, um outro if, que verifica se o sinal de reset está ativo. Nesse caso, a saída vai ao nível lógico, todas as saídas vão ao nível lógico baixo. Se o set estiver ativo, todas as saídas para o nível lógico alto. E, finalmente, a última condição, se essas duas não estiverem ativas, o dado é armazenado na saída. Finaliza esse comando if, finaliza o primeiro comando if e finaliza o processo nesse ponto. Vamos analisar agora o esquema nível RTL da descrição vista na imagem anterior. Então nós observamos aqui esses 3 elementos que correspondem a um flip-flop. Aqui nós temos esse símbolozinho identificando o sinal de relógio. Então observar que a linha vermelha aqui está ligada no sinal CK. E os terminais ESR desses elementos, dessas primitivas aqui nível RTL, eles estão no nível lógico baixo. Ou seja, eles são as opções de set e reset assíncronas que não estão sendo utilizadas. As operações de set e reset são síncronas e são definidas por esse circuito, conforme veremos a seguir. Continuando a análise do circuito nível RTL, vamos ver agora a operação dessas portas lógicas com relação ao segundo comando if, em que era feito o teste da condição de reset e set de armazenamento. Então, iniciando pela condição de reset, vamos ver aqui a prioridade da construção if-else na implementação desse circuito. Nós observamos o quê? Que quando o reset tiver nível lógico alto, esse ponto é nível lógico alto, nós temos um nível lógico baixo nesse ponto. Nível lógico baixo, nessa porta aí, leva todas as saídas nesse ponto ao nível lógico baixo. Então, quando ocorrer uma transição do sinal de relógio, as saídas vão para o nível lógico baixo, ou seja, nós estamos aqui implementando uma condição de reset. Então foi o primeiro nível de prioridade aqui, o reset igual a 1. Caso essa condição não seja verdadeira, reset é igual a 0, o que nós temos aqui no nosso circuito? Se aqui é igual a 0, nós temos 1 nesse ponto, então essas portas agora, as portas Z, estão transferindo a informação dessas portas ou seja, esse sinal agora aqui está sendo transferido para as entradas D, para as entradas D dos flip-flops e para serem armazenados na transição do relógio. Se o sinal de entrada set estiver com nível lógico alto, então, independentemente da condição da entrada D, todos esses pontos estão com nível lógico alto. Temos então a transferência do nível lógico alto para essas entradas na transição.
correspondendo então ao segundo nível aqui de teste, em que as saídas recebem o nível lógico alto. Finalmente, se a entrada 7 estiver com nível lógico baixo, agora aqui nós temos a porta 1 na condição de transferência da informação. Então essa informação, o dado presente nesse ponto, é transferido para cá, e numa transição do sinal de relógio, ele é armazenado. Resumindo a análise, nós observamos que a prioridade da construção if-else foi implementada no circuito. Quando a entrada reset estiver com nível lógico alto, é executada essa operação, reset igual a nível lógico alto, todas as saídas recebem um nível lógico baixo na transição do sinal de relógio. Se esse sinal não estiver ativo, é verificada então a condição 7. Se a condição 7 estiver ativa, todas as entradas recebem nível lógico alto e transferem esse valor para as saídas Q na transição do sinal de relógio. Se essas duas não estiverem ativas e ocorrer uma transição do sinal de relógio, o sinal do dado é transferido para a entrada D das primitivas e na saída do circuito do nosso registrador que foi descrito. Vamos ver agora o exemplo de um registrador também sensível à borda com inicialização assíncrona. Então aqui nós observamos a memorização da informação na transição de uma borda de subida, memorizado, e aqui, independentemente da condição do sinal de controle, nesse ponto nós temos uma condição de 7, a saída vai para nível lógico alto, e aqui, independentemente da entrada ou do sinal de controle, nesse ponto, nós temos uma operação de reset e as saídas vão para o nível lógico baixo. Então aqui nós temos um formato geral, uma possível descrição desse flip-flop, e o que nós observamos agora é que na abertura do processo existe a necessidade de colocar os sinais set e reset na lista de sensibilidade de processo, pois no caso esses sinais estão na condição de ativo, houve uma transição, uma mudança no valor, o processo precisa ser avaliado. Imediatamente precisa ser verificada se é uma operação de set e reset para levar as saídas para 0 ou 1. Então nós temos o processo com essa lista de sensibilidade, aí temos a abertura aqui do comando if, eu verifico a condição de reset, no caso aqui ela teria prioridade mais elevada, verifico a condição set, eventualmente outras condições, e finalizo com o teste de uma borda de subida. Então, se todas as condições não ocorreram e agora ocorreu uma borda de subida, é necessário o armazenamento da informação. O dado presente em D é armazenado na saída Q. Nessa imagem temos então a descrição completa de um registrador sensível à borda com inicialização assíncrona. Ele tem 3 bits e a descrição é muito semelhante à vista na imagem anterior. Então temos aqui o sinal de clock reset set, testado reset, testado set. Se essas condições não são verdadeiras, é testado a borda de subida. Se ocorrer a borda de subida, é transferido o sinal. Caso não ocorra, é mantido a informação anterior. Nessa imagem temos a implementação nível RTL da descrição vista na imagem anterior. Então nós observamos agora que as entradas set e reset das nossas primitivas que representam o flip-flop, elas estão controladas, não estão mais com nível lógico baixo. Nós observamos agora também, podemos observar também a prioridade da construção if-else no controle dessas entradas. Então, quando a entrada reset estiver com nível lógico elevado, é possível a operação de reset. Nós observamos aqui com nível lógico alto, ativamos as entradas R desses elementos. E se aqui estiver com nível lógico baixo, esse ponto, se estiver com nível lógico alto, esse ponto está com nível lógico baixo, impedindo então a operação de set. Agora, se reset estiver com nível lógico 0, não é para ser feita a operação de reset, esse ponto está com nível lógico alto e agora está permitindo a passagem da informação de set para as entradas de set das primitivas. Então, se a entrada set estiver com nível lógico alto, essa informação é passada nesse ponto e leva todas as saídas para o nível lógico alto.
Finalmente, se essas duas condições de set e reset não estiverem ativas, então é possível agora fazer o armazenamento da informação presente nas entradas D numa transição do sinal de relógio. Nessa imagem nós temos o exemplo de um problema que pode ocorrer caso a tecnologia empregada não disponha dos elementos necessários. Então, conforme foi comentado no início dessa apresentação, é sempre bom ter em mente os recursos da tecnologia-alvo que o circuito vai ser sintetizado, seja numa FPGA ou um ASIC. Então, nesse caso, foi escolhida uma FPGA que não dispõe de flip-flops com inicialização assíncrona. O resultado da síntese é apresentado aqui nessa janela, onde tem várias mensagens de aviso informando que a operação assíncrona dos flip-flops, foi inferido então que eram flip-flops com inicialização assíncrona, foi trocada por operações de inicialização síncrona. Isso foi necessário porque, devido às restrições da tecnologia-alvo. E está informando também que vai ocorrer diferença entre o resultado do circuito simulado, ou seja, daquele que foi descrito, com o circuito que foi efetivamente implementado. Então, continuando aqui na análise do problema, temos o circuito sintetizado nível porta lógica. Nós observamos aqui os elementos que existem na FPGA. Então, é um flip-flop tipo D, aqui seria o sinal de relógio. Observamos que ele está ligado no sinal de clock, entrada de dado, e aqui um sinal de reset, seria clear. Então observamos que esse ponto está ligado aqui, com um buffer, e está ligado no sinal de reset. O set, nós observamos que ele está entrando numa implementação de um circuito combinacional, que é aqui indicado por esse LUT, uma LUT, uma tabela que implementa um circuito combinacional. E essa operação de reset, então, vai ser definida somente na transição do sinal de relógio. Então, aquela operação set que foi descrita como assíncrona está sendo implementada da forma síncrona. Nessa imagem temos um caso particular de um registrador também sensível à borda, mas que tem um sinal de habilitação do sinal de controle, do sinal de relógio. Então, o armazenamento dos dados ocorre apenas quando o sinal de habilitação estiver elevado, estiver em nível lógico alto, por exemplo. E, nesse caso, ainda estaria sendo previstas operações de set e reset assíncronas. O formato geral do código é bem semelhante. Então temos a abertura do processo sensível ao sinal de relógio, set e reset, então, operações assíncronas. Temos o primeiro teste, no caso aqui se o reset estiver em nível lógico alto. Outros testes eventualmente que podem ser feitos. Aqui o teste de uma borda de subida, e se ocorrer uma borda de subida e o sinal de habilitação estiver em nível lógico alto, então ocorre o armazenamento da informação. Então aqui também uma borda de subida, nível lógico alto, ocorreu o armazenamento da informação. Nessa imagem temos o código completo da descrição do circuito visto na imagem anterior. Processo sensível ao sinal de clock reset set e reset assíncronos, primeiro teste reset, segundo set, teste da borda de subida. E se ocorrer uma borda de subida e o sinal estiver ativo, ocorre finalmente então o armazenamento da informação. Se nenhuma condição dessas for satisfeita, o dado é mantido na saída. Nessa imagem temos o circuito resultante, nível RTL, da descrição da imagem anterior. Observamos que a primitiva da ferramenta tem um flip-flop com uma habilitação, que está ligado aqui no sinal de enable, sinal de relógio, ligado diretamente no equivalente do sinal de clock, as entradas set e reset assíncronas, ligadas num circuito de controle que implementa a prioridade da construção if-else, conforme visto também em exemplos semelhantes. Uma observação com relação ao trecho do código visto anteriormente.
Somente recordando aqui, então é feito o teste da borda de subida. Se ocorreu a borda de subida, então é verificado se o sinal de habilitação está ativo para efetuar o armazenamento. Uma opção que poderia ser considerada seria essa: fazer o teste da borda de subida em conjunto com a verificação do sinal de habilitação. Entretanto, se nós implementarmos esse esquema na ferramenta de síntese, será gerada uma mensagem de erro. Está aqui indicando que a expressão de um sinal de relógio, ou seja, essa daqui que foi detectada, uma borda de subida ou eventualmente uma borda de descida, deve conter apenas um sinal, não deve conter mais uma tomada de decisão ou verificação. Uma possível interpretação dessa restrição estaria relacionado com a implementação desse circuito. Nós podemos observar aqui que está sendo feito um E lógico entre o sinal CK e o sinal de habilitação. Então poderíamos imaginar um circuito dessa forma, o sinal de relógio e o sinal de habilitação, gerando aqui então o sinal que efetivamente vai ativar o flip-flop. Nessa carta de tempos simplificados, podemos analisar o comportamento do circuito. Sinal de relógio, uma transição desse sinal de relógio com o sinal de habilitação com nível lógico alto, teríamos então a informação nesse ponto para o armazenamento do dado presente em D. Entretanto, se nós observarmos aqui nesse ponto que houve uma variação do nível lógico na entrada de habilitação, também haveria uma transição no sinal que controla o armazenamento no flip-flop. Então seria armazenado a informação nesse ponto, algo que não estaria previsto na descrição, na especificação do problema. Também, eventualmente, mesmo com o sinal de relógio com nível lógico baixo, devido a algum sinal espúrio interno, algum problema na implementação dessa porta E, poderiam ser gerados sinais que eventualmente causariam o armazenamento da informação nesses instantes. Com esse código, nós estaremos levando a ferramenta a implementar esse esquema. Então, nós observamos que o sinal de relógio está ligado direto na entrada de relógio do flip-flop e temos aqui um circuito de seleção. Então, quando o sinal de habilitação estiver com nível lógico alto, sinal de habilitação nível lógico alto, essa porta está transferindo a informação para esse ponto, transferindo aqui na entrada D, o sinal está sendo armazenado. Caso essa condição não seja verdadeira, então o sinal é igual a zero. Sinal zero, essa porta está bloqueando a transferência da informação para esse ponto e essa porta está liberando a informação presente na entrada D. Então o dado estaria circulando, o dado presente seria colocado de novo nesse ponto na borda de subida, implementando a manutenção do sinal, no caso da condição de habilitação igual a zero. Vamos analisar agora a implementação desse circuito, tendo dois casos. Um caso que a arquitetura dispõe de flip-flops com sinal de habilitação e na próxima imagem, caso a arquitetura não disponha de flip-flops com sinal de habilitação. Então aqui nesse primeiro caso nós temos a implementação direta, aqui já não é mais nível RTL, mas nível de porta lógica. Então esses aqui são os elementos disponíveis no caso aqui de uma FPGA. Então temos aqui um flip-flop com sinais de habilitação, temos o sinal de relógio e o circuito foi implementado conforme descrito. Nesse caso agora, a arquitetura alvo, a FPGA, não dispõe de flip-flops com sinal de habilitação. Então temos aqui também nível porta lógica, esse esquema, os flip-flops que estão disponíveis nessa família. Temos aqui sinal de relógio, de reset, de preset, de dado, mas não temos o sinal de habilitação. Nós observamos agora que existe uma realimentação do sinal da saída através aqui de um circuito combinacional. E se nós verificarmos qual o circuito combinacional, qual a equação booleana que está sendo implementada aqui nessa LUT, nessa tabela, seria esse circuito, que é o I0 e 1, e o I0 barrado e 2, que corresponde ao esquema visto na imagem anterior, que está sendo repetido aqui. Ou seja, é um circuito que realimenta a informação, no caso de sinal de habilitação igual a zero, ou seja, tem uma borda de subida, mas o dado não deve ser armazenado, e no caso que o sinal de habilitação estiver com nível lógico alto, uma nova informação é colocada no interior dos flip-flops.
Fazendo uma pequena recordação de máquinas de estados finitos. Uma máquina de estados é um circuito sequencial que transita numa sequência pré-definida de estados. A transição dos estados é definida por um sinal de controle, e o estado atual é definido por um elemento de memória, no caso aqui poderíamos imaginar um banco de registradores. E o estado futuro, que vai ser colocado na entrada desse registrador quando for ativado o sinal de relógio, ele é determinado com base no estado atual e em condições de entrada. No exemplo dessa imagem, o estado atual seria o caso 2, então nesse ponto o banco de registradores teria um código correspondente ao caso 2. Esse valor está sendo aplicado num circuito combinacional e junto com o valor das entradas, supondo aqui a condição E2 nas entradas, estaria sendo definido o estado futuro, ou seja, o código correspondente ao estado futuro. E numa transição do sinal de clock, o valor presente nessa entrada é armazenado e transferido para esse ponto, sendo agora o novo estado atual. Estaríamos, por exemplo, aqui no caso 3. Existem dois estilos de máquina de estados finitos, a máquina do tipo Mealy e a máquina do tipo Moore. Na máquina do tipo Mealy, a saída dessa máquina depende da condição do estado atual e das condições do valor da entrada. No caso de uma máquina Moore, o estado da saída, ou o valor na saída, depende apenas da condição do estado atual. No caso de uma máquina Mealy, a representação do diagrama de estados é feito dessa forma. Então, aqui no centro nós temos o estado, aqui nós temos a transição para o próximo estado, para a condição de entrada E1, nós temos o valor da saída XA. No caso de uma máquina Moore, como a saída independe do sinal de entrada, ela é representada da seguinte forma. Então, aqui no centro nós temos o estado e o valor correspondente à saída nesse estado. E aqui a transição para o próximo estado na condição E1 da entrada. Nessa imagem temos a estrutura típica de um código para a descrição de uma máquina de estado finito. Então, uma construção do tipo if-else deteta a inicialização. Então, nesse ponto aqui é verificado a condição de inicialização, levando a máquina para um estado inicial. Então, aqui no diagrama de estados, levando a máquina para um estado inicial. O controle da máquina é feito pelo sinal CK, um sinal de relógio, e ele é detetado nesse ponto. Então, a transição dos estados ocorre na borda de subida do sinal CK. Na ocorrência de uma borda de subida no sinal CK, temos a abertura de uma construção case when. Então, o sinal estado armazena o valor do estado atual, e aqui temos todas as condições possíveis, ou seja, todos os estados da nossa máquina. Estando aqui, por exemplo, no estado inicial, na ocorrência de um sinal de relógio e uma condição válida, o novo estado seria o estado 1. Estando no estado 1, o novo estado seria 2 e assim por diante. Teríamos então a definição de todos os estados dessa máquina. Com relação à atribuição de valores para os estados, nós temos duas opções. Eles podem ser especificados diretamente na descrição, então a descrição conteria os valores binários correspondentes a cada um dos estados, ou então codificados pelo aplicativo de síntese. Então, nesse caso, a descrição fica muito mais elegante, onde nós temos a definição de um tipo enumerado, contendo todos os valores do estado da máquina. Então, teria, por exemplo, o valor reset, o valor ciclo RD, o valor ciclo int, representando cada um desses os possíveis estados da máquina. A leitura do código ficaria muito mais simples dessa forma. A ferramenta de síntese, por sua vez, atribui para cada estado definido, no tipo enumerado, um valor binário. Então, para o caso reset, eu definiria esse valor, para o estado ciclo RD, ela utilizaria esse valor para representar o estado. As ferramentas de síntese permitem a escolha de várias formas de atribuição dos valores. Por exemplo, sequencial, código Gray, único 1 ou one hot. Então, supondo que eu tenha definido aqui um tipo enumerado com os estados da minha máquina com os seguintes valores, reset, ciclo RD e assim por diante. Na forma sequencial, a ferramenta de síntese atribuiria o valor binário 000 para o estado reset ou para o valor do tipo enumerado reset, 001 para esse valor e assim por diante. No código Gray dessa forma e no código único 1 ou one hot,
apenas um valor da sequência aqui de bits utilizados define o estado. Então, por exemplo, o estado reset é esse bit com nível lógico alto, o estado correspondente ao valor ciclo RD seria esse bit e assim por diante. A vantagem desse tipo de codificação é que a decodificação do estado, ou seja, a determinação de qual o estado que está na máquina, é feita de maneira mais rápida. Então, nessa imagem nós temos a especificação de um contador crescente e decrescente que estaria sendo implementado na forma de uma máquina de estados finitos. A evolução de estados é descrita por esses estados. Então, na condição crescente eu estaria circulando nesse sentido, e na condição decrescente eu estaria circulando nesse sentido. Então, conforme a condição do sinal sobe, o estado atual, eu defino um estado futuro que é transferido para um banco de registradores na ocorrência de um sinal de relógio. E aqui uma lógica combinacional na saída decodifica o valor para cada um dos casos. Na descrição será definido um tipo enumerado contendo os possíveis casos da máquina de estado. Então, o sinal ST contém os valores caso D, caso C, caso B e caso A, e é definido um sinal do tipo ST nomeado como estado. Para cada estado definido na máquina, existe também a correspondência dos valores na saída. Então, estando no caso D, o valor na saída é 0, no caso C, 1 e assim por diante. Então, nessa imagem temos a arquitetura da máquina de estados finitos, implementando o contador de código crescente e decrescente e o diagrama de estados correspondente. Temos a abertura do processo, sensível ao sinal CK iniciar. Então, é testado primeiro a condição de inicialização. Se essa condição for verdadeira, a máquina vai para o estado caso A. Então, o sinal estado recebe o valor caso A. Estaríamos, então, nesse ponto do diagrama de estado. Se essa condição for falsa, é testada agora a ocorrência de uma borda de subida do sinal de relógio. Se essa condição for verdadeira, então tem a abertura da construção case when com os estados possíveis da máquina. Então, aqui na condição da expressão de escolha estado, se estivermos na condição caso A, nesse ponto, se o sinal sobe estiver com nível lógico alto, então o próximo estado, na ocorrência do sinal de relógio, corresponde ao caso B. Então, nessa condição aqui, na ocorrência do sinal de relógio, vamos para o caso B. E assim temos a descrição completa da máquina. Conjuntamente com o processo, temos um outro comando concorrente, a construção withSelect. Então, conforme a condição de estado, é feita a decodificação para o valor de saída. Então, na condição caso A, deve ser transferido o valor 00 para a saída Q. Então, aqui a saída vai ter agora o valor 00 e assim é feita a decodificação para todos os estados. Nessa imagem temos a ilustração da mensagem da ferramenta com relação à codificação de estados, na ferramenta de síntese. Então aqui foi informado que o tipo enumerado, ST, que continha os estados, contém 4 elementos e foi codificado na forma binária, com os seguintes valores. Então, caso D, o valor 00, caso C, 01 e assim por diante. Então aqui seria o tipo ST, que tem esses valores, então foi caso D teve atribuição do valor 00, caso C 01 e assim por diante. Contadores são circuitos muito comuns em implementações de circuitos digitais. Uma primeira opção de descrição é similar à que foi vista anteriormente, uma máquina de estados, cada estado corresponde a um valor da contagem. Uma segunda opção de descrição é o emprego de operações aritméticas entre tipos numéricos. E o sinal de relógio controla a execução dessas operações. Então, vamos ver um exemplo a seguir. Um contador módulo 10 com reset assíncrono, uma opção de carga de sinais, a utilização de variável para a definição dos registradores. Em todos os exemplos vistos até agora, era sempre utilizado um sinal. Vamos empregar agora uma variável. E o incremento do contador utiliza uma operação de soma. O contador deve seguir a seguinte sequência e com a opção de carga de um valor inicial síncrono. Então, foi definido aqui um sinal de relógio, um sinal que permite a carga do valor de forma assíncrona,
uma opção também de um sinal de reset, e o sinal de entrada, que é um dado, foi definido agora não como um vetor de bits, mas como um inteiro de 15 até 0, então serão necessários 4 bits para essa implementação, e a saída também como inteiro na faixa de 15 até 0. Na arquitetura da descrição, temos um processo sensível aos sinais CK, o relógio, e o sinal de reset. Lembrando que o sinal de reset é assíncrono, então ele deve estar na lista de sensibilidade. Na região de declaração do processo, foi definida a variável QV, que vai armazenar o valor da contagem durante as operações. O primeiro comando do processo verifica a condição de reset. Se a condição de reset for ativa, a variável QV recebe o valor 0, caso contrário, é testada a condição de uma borda de subida. Se essa condição de borda de subida for verdadeira, são realizados os próximos testes. O primeiro teste a ser realizado é da carga síncrona, então se o sinal LD estiver com nível lógico alto, o valor presente na entrada D é transferido para a variável interna que armazena a contagem. Caso contrário, que essa condição não seja ativa, ou seja, não existe a necessidade da carga de dados, é verificado então a operação, é realizada a operação de contagem. Para a operação de contagem, a primeira operação a ser realizada é verificar se o contador já atingiu o valor máximo da contagem, no caso 9. Se ele atingiu esse valor, a variável QV recebe o valor 0. Caso essa condição não seja válida, a variável QV é incrementada e o ciclo continua. Finalizando, a última operação sequencial é a transferência do valor da variável interna QV para a saída Q, nesse ponto. Nessa imagem nós temos o circuito gerado pela ferramenta de síntese no nível RTL. Então a ferramenta de síntese tem uma primitiva, que é um contador com várias opções, e nem todas elas estão sendo utilizadas. Então o sinal de reset está ligado aqui num clear assíncrono, o sinal de relógio está ligado aqui na entrada clock dessa primitiva, os dados, os 4 bits estão ligados aqui na entrada de dados, aqui temos a saída do sinal de dados, e temos aqui também um outro bloco que realiza a função de detecção quando a contagem atinge o valor 9. Então nós observamos aqui que a saída, temos nesse ponto, temos um circuito comparador que vai entrar nessa porta. E essa porta realiza um clear síncrono com o sinal. Então, quando for atingido o valor 9, o contador vai para o valor 0. E também tem a precedência na operação de carga. Ela tem uma porta E ligada com a entrada reset síncrona S-clear. Um cuidado muito importante na descrição de um circuito síncrono é a previsão de um ciclo de inicialização. Isso é devido ao fato que o valor dos registradores logo após a energização do circuito não é definido, eles podem conter qualquer valor. Para a ilustração desse problema, vamos ver esse exemplo. Então, uma máquina de estados em que a atribuição dos valores para os estados utilizou a codificação único 1, o one hot. Então foram utilizados 5 bits, e para 5 bits nós temos todas essas possíveis combinações para o valor do registrador no momento em que o circuito é ligado. Então o comportamento nesses casos não seria previsto. Nós poderíamos estar iniciando no estado que não foi previsto inicialmente, um estado diferente, por exemplo, caso 2, caso 3, ou pior ainda, estar iniciando numa desses valores em que não está previsto a nossa máquina de estados. Então, caindo num desses valores, qual será o estado futuro que será atribuído para essa máquina? Completamente imprevisível. Assim, o diagrama de estados deve sempre prever uma inicialização, de tal forma que, independentemente da condição inicial dos registradores, sempre a máquina seja conduzida para um estado conhecido. Então aqui temos um sinal de inicialização, o estado está indefinido. Após essa inicialização, estamos aqui para um estado definido e a máquina agora pode percorrer os estados conforme previsto.
relevando a questão da inserção de um let desnecessário numa descrição durante a operação de síntese, que a falta de atribuição de um valor para um objeto implica na necessidade da manutenção desse valor, ou seja, um sinal é variável. Então é sempre bom verificar no resultado da síntese se foram inferidos lets e se isso realmente fazia parte da descrição ou não. A construção case-when é interessante na especificação da transição de estados, pois todas as condições devem ser obrigatoriamente cobertas. O uso da cláusula others na construção case-when é interessante para cobrir todas as condições. Entretanto, uma lógica combinacional pode ser gerada para detectar todas essas condições possíveis. E uma opção sem uso da cláusula others é a utilização de um tipo enumerado definindo todos os estados previstos. Finalizando o vídeo, temos como sugestão adicional de leitura a inferência de let, inferência de registrador empregando variável, alternativas para a descrição de registradores e cuidados na descrição, com relação a sinais na lista de sensibilidade. Para a próxima aula fica a sugestão de leitura das páginas 100 a 104 na primeira edição e 101 a 104 da segunda edição. E também a leitura das páginas 106 a 112, primeira edição, e 107 a 113 da segunda edição. E também uma sugestão de uma sequência de exercícios a ser realizada.